Olá, pessoal. Muito boa noite, já 18 horas em ponto. Estamos começando o primeiro Papo com Biel, que é um espaço que nós vamos utilizar aí para conversar como eu falei para vocês ontem, são lideranças, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer durante toda a minha vida e que, para mim, servem de referências ou têm opiniões que eu considero muito sensatas, e principalmente nesse momento, onde nós precisamos compartilhar informações verdadeiras, compartilhar conhecimento. Então, eu acho que é nada mais justo do que eu possa trazer para vocês um pouco dessas pessoas, as quais eu conheço e sei que têm uma posição sensata sobre os mais diversos assuntos. Lembrando que na próxima semana nós teremos o ativista Raul Santiago, que é morador do Complexo do Alemão, uma favela que eu estive no Rio de Janeiro em 2017, e ele vai estar conosco também falando sobre como vai se dar e como está se dando o combate ao coronavírus nas periferias e nas favelas de todo o Brasil. Mas hoje eu tenho a honra de trazer como um dos convidados o deputado federal Rubens Ottoni, que é do Partido dos Trabalhadores em Goiás, um grande companheiro que tem estado no Congresso Nacional participando de todas as sessões, mesmo nesse período de pandemia do coronavírus, e quem é o meu primeiro convidado por estar ali no olho do furacão, como a gente costuma dizer, nesse período, e vai trazer para nós um pouco aí do momento político que o país está vivendo, e também nos bastidores ali do que está acontecendo em Brasília. Toda semana a gente não sabe se o ministro Caio fica, então o deputado está aqui para trazer um pouco desses detalhes para nós. Deputado Rubens Ottoni, boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui nesse espaço muito especial. Parabéns a você pela iniciativa, parabéns a você por ter esse protagonismo. E para mim é uma honra muito grande, agradeço o convite, uma honra muito grande poder participar com você. Deputado, aí fala para nós assim, um pouco de como que o senhor está enxergando todo esse momento, sobretudo o momento político, a condução do governo federal com essas questões relacionadas à pandemia do coronavírus. O que o senhor está achando de tudo que está acontecendo ultimamente? Olha, Gabriel, eu vou dizer para você, é claro que nós estamos vivendo uma crise que não é uma crise só no Brasil, é uma crise mundial. Ela não é apenas uma crise sanitária, não é apenas a crise do coronavírus, mas é uma crise do coronavírus que se torna, a partir da pandemia, se torna também uma crise econômica. Isso é real. Agora, aqui no Brasil é mais grave, porque aqui no Brasil, além de nós termos a pandemia, coronavírus, além de termos o seu impacto econômico na vida das pessoas, aqui tem um problema político também. Porque, infelizmente, ao invés de nós termos um governo federal, um presidente da República, que tome para si o papel de líder para dar uma orientação, para ajudar o país a sair dessa situação de crise, ele faz o contrário. É um presidente que aproveita da crise sanitária para fazer luta política, para criar polêmica, como se tivesse um dilema no Brasil entre aqueles que defendem a saúde e aqueles que defendem a economia. Isso é um falso dilema, isso não existe. Eu diria que isso aí é mais uma fake news do Bolsonaro, né? Esse negócio não tem, ou pensa na saúde ou pensa na economia. Nós temos que pensar nas duas coisas. E, na realidade, esse governo não pensa nem numa coisa, nem na outra. É importante as pessoas que estão nos acompanhando, elas perceberem que a pandemia do coronavírus não pegou o Brasil de surpresa. Pegou a China, pegou a Europa, mas nós vimos a situação da China, vimos a situação da Itália, da Alemanha, da França, da Espanha, de Portugal. Passou 2, 3 meses para chegar aqui no Brasil. Então, deu tempo para que o governo brasileiro se preparasse para enfrentar a pandemia do coronavírus. Mas o governo não tomou nenhuma iniciativa. E aí eu vou te dizer uma coisa, não é só a questão do Bolsonaro. Porque às vezes fala, porque o presidente é doido, porque o presidente é isso ou aquilo. Não é só isso não, e às vezes até muita gente elogiando
o ministro da Saúde, Mandetta, porque ele, em alguns momentos, deu uma esbarrada no presidente. Tudo bem, ele defende o isolamento social, e ele está correto nisso. Mas ele, como ministro da Saúde, foi omisso. Como ministro da Saúde, ele não fez a lição de casa. Como ministro da Saúde, ele não preparou o país para enfrentar a pandemia. Ele não arrumou leitos, não comprou os respiradores mecânicos, não arrumou, Gabriel, equipamentos de proteção individual para os nossos trabalhadores da saúde. Os trabalhadores estão trabalhando sem nenhuma proteção aí no interior desse país afora, um crime com o pessoal, não contratou profissionais de saúde para esse momento, para dar atenção à população. E vou te dizer mais uma coisa, mais grave ainda, não conseguiu comprar e organizar nem os testes rápidos para poder garantir a testagem para a população de risco. Hoje, nem os profissionais de saúde, eles têm direito ao teste rápido para saber se ele está infectado ou não. Hoje, você consegue, no máximo, teste para quem já está internado ou quem já morreu. Então, é uma situação gravíssima que nós estamos vivendo no Brasil por conta da irresponsabilidade, da omissão do governo federal, do presidente e também no Ministério da Saúde. Muito bem. E nesse caso, deputado, um fato importante é que o Congresso Nacional e, sobretudo, a oposição, os partidos PT, o PCdoB, o PSOL, não estão parados diante dessa falta de condução do ministro da Saúde e do presidente, né? Os partidos de oposição estão sim trabalhando para tentar ajudar as pessoas e já tiveram vitórias importantes aí. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco de como que se deu esse trabalho e se tem algo a mais aí para vir que as pessoas podem esperar. Olha, Gabriel, realmente eu vejo que a atuação da oposição, dos partidos de esquerda, aqui na Câmara dos Deputados e no Senado, tem sido uma postura inteligente. Nós não entramos no jogo do governo federal, do Bolsonaro, que queria fazer essa falsa polarização, quem defende a saúde, quem defende a economia. Nós não entramos nesse jogo nem ficamos brigando com ele. Nós estamos aqui mostrando para o povo brasileiro que, primeiro, que na hora da crise, na hora da dificuldade, o mais importante é cuidar das pessoas. Na hora da dificuldade, na hora do problema, nós precisamos cuidar de quem? Dos mais necessitados. Claro, é de quem está doente, né? É do idoso carente, é de quem está desempregado, é de quem não tem a comida na mesa, é de quem não tem material de higiene para poder atender sua família. É isso. Então, na hora da dificuldade, nós temos que dar prioridade para o mais necessitado. Então, os gestos de solidariedade, de apoio às pessoas que estão em situação de dificuldade têm sido uma constante no nosso trabalho aqui na Câmara. Mas não apenas isso. Nós temos trabalhado de maneira muito objetiva para garantir as condições necessárias para o país enfrentar a questão da crise sanitária. E nós temos feito isso como? Aprovando projetos que ajudem nisso. Por exemplo, projeto para poder obrigar o governo a garantir os equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde. Garantir os equipamentos de proteção coletiva para aqueles que trabalham na saúde, que estão lá na linha de frente, enfrentando as dificuldades e o risco. Então, essa é uma coisa. Mas nós estamos também apresentando e aprovamos projeto importante, por exemplo, o da renda básica emergencial. O projeto da renda básica emergencial é para quê? Para atender o mais necessitado, para atender o desempregado, para atender o trabalhador informal, que numa hora dessa não tem como trabalhar e ele não ganha nada. Então, tem que ter uma renda para ele. Então, nós aprovamos uma renda de R$600 por pessoa, que pode chegar a R$1.200 por família, para aquele que está desempregado, para o trabalhador informal. Estamos agora apresentando um outro projeto também, para isso não sou eu apenas, não é só o PT, são os partidos de esquerda de oposição em geral, trabalhando de maneira unificada, buscando uma renda básica para o trabalhador que está em carteira assinada, para o trabalhador formal. Mas para que essa renda básica para ele? Para ele não precisar sair para trabalhar e ser infectado. Para ele poder ficar em casa, e evidentemente para ele poder ficar em casa tem que pagar o salário dele.
Então, garantir essa renda para o trabalhador formal e, agora, é claro que para isso precisa ajudar a empresa também, porque como que a empresa vai sobreviver? Então, a empresa precisa de uma ajuda do governo. Então, nós estamos propondo um recurso financeiro para a micro, pequena e média empresa, para que ela possa se manter nesse período da dificuldade. Então, tudo isso nós temos trabalhado aqui com muita responsabilidade, mostrando que nós estamos fazendo um trabalho propositivo. Nós não estamos aproveitando da situação da crise para fazer guerra política. Não. Aprovamos, por exemplo, ontem, aqui na Câmara, uma matéria muito importante. Qual matéria? Dar ajuda financeira para os municípios e para os estados. Por quê? Porque nós sabemos que os municípios e estados têm arrecadação através do ICMS, têm arrecadação através do ISS, e nesse período de crise, é claro que o ICMS vai lá embaixo, o ISS vai lá embaixo, e aí a arrecadação vai ficar pela metade. E aí, como é que os estados e municípios vão tocar as suas demandas? E além de ter agora a demanda também do coronavírus. Então, nós conseguimos aprovar ontem na Câmara contra o governo, porque o governo não queria, era contra essa proposta, mas levou um balaio. O governo perdeu de 431 a 70. Só para você ter uma ideia. Só teve 70 votos. Isso mostra que o governo está isolado, o governo está perdendo base aqui na Câmara, justamente pela postura irresponsável. O governo está mostrando que não tem competência, não tem capacidade para apontar saídas para essa crise. Nós temos algumas participações, eu vou deixá-las mais para o finalzinho. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, deputado, sobre a questão, a relação do ministro da Saúde, o Mandetta, com o presidente da República. Como é que o senhor está enxergando essas intrigas que eles estão tendo? Se o senhor acha que ele cai, se ele não cai, e se ele é justamente esse paladino, defensor da saúde, como as pessoas começaram a defender aí nos últimos dias? Na verdade, o ministro da Saúde, o ministro Mandetta, ele ficou aí na ordem do dia, ficou em evidência e virou uma liderança nacional aí por essas contradições dentro do governo e ele defendendo o isolamento social contra a posição do Bolsonaro, que acha que tem que levar a vida normal. Então, com isso, o Mandetta, o ministro da Saúde, ganhou a simpatia da população. E nesse ponto ele está certo. Mas isso aí é o mínimo que um médico que ele tem que fazer. Porque essa é a orientação da comunidade científica. Essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde. Então, digamos que ele estaria fazendo o básico, o trivial. Mas, de qualquer maneira, é uma posição positiva e que nós temos que reconhecer. Agora, isso não esconde as omissões que ele cometeu no Ministério da Saúde. Eu citei aqui no início que ele, como ministro da Saúde, não preparou o Brasil para enfrentar a crise. Ele foi omisso. Não contratou os leitos, não arrumou os respiradores mecânicos. Hoje, a maioria dos municípios do interior do país não tem 5 respiradores. Imagina o que é isso. Os profissionais de saúde não têm equipamentos, não tem máscara, não tem luva, não tem jaleco, não tem macacão para trabalhar, para enfrentar a guerra do coronavírus. Um absurdo. Os testes não foram contratados, Gabriel. É um absurdo. Aqui no Brasil, os números de hoje, estão falando em cerca de 25 mil casos de coronavírus no Brasil e 2.500 pessoas já com óbito, mortas aqui no Brasil pelo coronavírus. Mas é muito mais. É muito mais. E por que eu falo isso com segurança? Porque esses são os que são notificados pelo Ministério da Saúde. Mas só pode ser notificado que faz teste, e eles não fazem os testes, não tem teste para testar se a pessoa está infectada ou não. Teste aqui no Brasil só existe para quem já está morto, ou no máximo está internado. E o tanto de gente que está andando por aí, que está infectada e está distribuindo o vírus por aí? Porque o Brasil, de maneira irresponsável, não faz os testes. E quem é responsabilidade de quem? Do ministro da Saúde. Então, ele não está com essa bola toda, não. E a minha avaliação é que não vai ficar. E não vai ficar, não é nem porque o Bolsonaro vai tirar, não. Ele está doidinho para sair.
O ministro da Saúde está buscando uma desculpa para sair. Ou ele vai pedir demissão, ou vai forçar a barra para sair. Sabe por quê? Porque ele sabe. Ele sabe que ele não está dando conta do recado. E ele sabe que o pior ainda está por vir. Que não chegou ainda nem na metade. Que a coisa vai pegar, não é nem agora em abril, porque tem gente que está falando que agora no meio de abril, final de abril, a coisa pega, vai ser em maio, vai ser em junho. E aí a coisa vai pegar. Então ele está arrumando um jeito de cair fora enquanto é tempo. Então, mostrando que ele também não está com essa bola toda, não. Deputado, nós temos uma pergunta aqui do Lucas. Ele fala: boa tarde, Biel, questiona ao deputado como está o debate de derrubada da emenda constitucional 95, que é a famigerada PEC do teto de gastos, né? Fundamental para não sofrermos ainda mais na saúde. Lucas, você tem razão. Essa emenda constitucional 95, chamada PEC da morte, essa emenda, ela é a emenda que tira dinheiro da saúde. E nós alertávamos isso lá atrás. Na época, nem o povo mesmo, o povo brasileiro, nem percebeu isso, nem fez muita pressão. Isso foi aprovado aqui e a maioria dos deputados votou a favor. Só para você ter uma ideia, Lucas, em Goiás, 17 deputados, 3 senadores, só eu fui o único em 20, o único que votou contra essa emenda constitucional. E essa emenda proíbe aumentar os recursos para a saúde ano a ano. Ora, a demanda aumenta e os recursos não podem aumentar. Então, isso enfraqueceu o Sistema Único de Saúde. E é importante, Lucas, essa sua pergunta, para a gente poder avaliar uma coisa. Porque quando está na época do bem bom, na época de maravilha, sem problema, sem crise, a ladainha que se tem é que o serviço público não é importante, que a iniciativa privada é que é bom, que não pode ficar guardando dinheiro para o serviço público, nós temos que fazer um Estado mínimo, desinchar o Estado, e a iniciativa privada aqui é boa, porque ela dá maior rapidez, e aquela lorota toda. E a gente com a dificuldade danada de mostrar que o serviço público é importante. Agora não. Agora, na hora da crise, na hora da dificuldade, agora é uma hora boa da gente ver o que é mais importante, se é a iniciativa privada ou se é o serviço público. Cadê o mercado que fala que é tão importante? Cadê o mercado nessa hora da crise? Eu não estou vendo o mercado sumiu. Cadê o mercado? Ficou invisível. Cadê o mercado para poder ajudar a acabar com o coronavírus? Ninguém aparece. Quem é que está lutando na linha de frente para poder ajudar as pessoas? É o serviço público, é o servidor público municipal, é o servidor público estadual, é o servidor público federal, é o Sistema Único de Saúde, e um Sistema Único de Saúde fragilizado, porque eles tiraram os recursos do Sistema Único de Saúde, mas mesmo assim, quem está na linha de frente é o Sistema Único de Saúde. Então, nós estamos aproveitando, Lucas, esse momento para fazer esse debate, fazer essa discussão, mostrar a importância de valorizar os profissionais da saúde, valorizar os servidores públicos, valorizar o Sistema Único de Saúde e mostrar o quanto que é importante ter mais recursos, e para ter mais recursos, evidentemente, nós temos que derrubar a emenda constitucional 95. Então, gente, nós estamos nos aproximando do final. Foi o nosso primeiro episódio. Fiquei muito feliz aqui com a audiência que eu já estou vendo que nós tivemos, superou minhas expectativas. Quero agradecer ao deputado Rubens Ottoni pela disponibilidade em falar conosco, mesmo lá em isolamento social, por conta da pandemia do coronavírus, que está afetando, sobretudo, a cidade de Brasília. Veio trazer para nós essa luz aí com relação à política, e com certeza, não só eu, mas os vários seguidores que seguem a nossa página vão sair dessa live hoje um pouco melhor informados sobre tudo que está acontecendo em Brasília com relação a essa crise que tomou conta do mundo. Deputado, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, parabéns, Gabriel, pela iniciativa. Um grande abraço a todos os seus seguidores aí. Vamos ficar alertas para formarmos consciência nossa e das outras pessoas, para a gente poder virar esse jogo, dar a volta por cima e fazer do Brasil realmente um país inclusivo, onde todas as pessoas tenham realmente as mesmas oportunidades para viver em plenitude
a sua cidadania. Grande abraço a vocês. Um abraço.